Olá, queridos crocheteiros e crocheteiras, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como prometido, hoje eu vou trazer o vídeo com o passo a passo dos pontos básicos. Vamos iniciar com o nó corrediço, tá? Vocês podem ver aqui a ponta da linha que eu estou utilizando, tá? E o fio indo em direção ao novelo. Eu vou colocar sobre a mesa para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou formar como se fosse um U, ao contrário, tá? Uma montanha. Vou passar a perna que vai para o novelo por cima da perna que vai para a ponta. E vou inserir a minha... Vou voltar aqui para vocês verem melhor na minha mão. Ó, ficou o U. Passei. Vou inserir o meu polegar e meu indicador por dentro desse E que se formou. E puxar a perninha que vai para o novelo por dentro desse E. Conseguem ver? Então, essa é uma das maneiras de fazer o nó corrediço. Depois eu insiro minha agulha nesse ó e puxo as perninhas para ajustar na largura da agulha. A segunda maneira é direto com a agulha, como vocês podem ver. Eu coloco a linha sobre o meu dedo médio indicador, dou uma volta com a agulha e puxo, ó, uso meu polegar para poder ajudar. Ele já sai já ajustadinho na largura da minha agulha. Agora eu vou iniciar fazendo as correntinhas, tá? Que é o ponto base para iniciar qualquer projeto em crochê. Ó, como vocês podem ver, eu passo, enlaço a minha linha na agulha, nesse movimento que eu tô fazendo, e assim eu fiz a minha primeira correntinha, tá? Eu pego a agulha, passo por debaixo da linha, puxo com o gancho através da argola que ficou na agulha, olha. Essas primeiras são um pouco mais apertadas mesmo, tá, gente? Um pouco mais complicada. Você tem que fazer atenção para que seu ponto não fique nem muito apertado e nem muito frouxo. Mas as correntinhas iniciais, elas costumam ficar um pouquinho mais apertada mesmo. E vou repetindo esse movimento. Tá vendo? Já estou formando as minhas correntinhas. Ó, vou deixando na tela o símbolo e a sigla, tá? Das correntinhas. Tô contando aqui quantas correntinhas que eu tenho. Ó, tenho 13. Eu vou fazer 15 correntinhas, tá? Pra gente conseguir ter uma amostra de um tamanho ok. Agora, vamos iniciar o ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha a mais com uma correntinha de subida. Ela não conta como ponto, tá? Essa correntinha a mais que eu fiz. Vou inserir minha agulha na segunda correntinha, a contar a partir da agulha, tá? Inseri, puxei a linha com o meu gancho e vou passar essa linha que eu puxei através da argolinha que já estava na minha agulha. Esse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, eu vou marcar com o marcador de ponto, para não perder ele quando eu for voltar a carreira, tá? Essa é a nossa primeira carreira. As carreiras são as idas e voltas dos pontos, tá bom? Então, eu tô indo agora, minha carreira de subida, ó, insiro, puxo a linha e passo através da argolinha que estava na minha agulha. Ó, tem uma argolinha na minha agulha, vou inserir na correntinha anterior, puxo a linha e passo através da argola que estava na minha agulha. E vou seguindo, sempre inserindo a agulha em cada ponto de base, ou seja, em cada correntinha. Se eu fiz 15 correntinhas, então eu vou ter que ter 15 pontos baixíssimos, ok? Cheguei no final, faço novamente uma correntinha de subida para viro a peça, inicio a segunda carreira do meu trabalho. Geralmente, as carreiras pares são as carreiras do lado avesso, tá? Como vocês podem ver ali, ó, o ponto baixíssimo ele vai ter duas alças, correto? Todos os pontos têm, na verdade, a alça traseira, a alça dianteira.
Nesse momento, eu vou inserir através das 2 alças a minha agulha e continuar fazendo ponto baixíssimo, tá? Pois estamos fazendo ponto na sua forma padrão. Vou inserir novamente o marcador de ponto nesse primeiro ponto, para não perder ele quando eu retornar à carreira. O ponto baixíssimo, ele é, por natureza, um ponto mais apertado e um pouco mais difícil de trabalhar na forma padrão, ou seja, inserindo pelas 2 alças do ponto anterior. Então, esse ponto ideal é até que vocês façam ele um pouco mais frouxinho, tá? Ou então com uma agulha de meio milímetro a 1 milímetro maior do que indicado no rótulo da sua linha. Isso é claro para quando vocês estiverem fazendo algum projeto. Nesse primeiro momento, não precisam se preocupar em fazer muito investimento com material. Sigam fazendo o ponto baixíssimo até vocês sentirem que conseguem controlar a tensão do ponto, ou seja, o ponto não fica nem muito frouxo, nem muito apertado. Eu recomendo sempre fazer de 10 a 15 centímetros de carreiras para conseguirem treinar, mas façam até você se sentir à vontade, tá? Deixei aí o símbolo e a sigla do ponto baixíssimo. Agora com as minhas 15 correntinhas também que eu fiz elas um pouquinho mais abertas para poder facilitar. Eu vou fazer mais 2 correntinhas, desculpa, apenas mais uma correntinha, tá? E na segunda correntinha eu vou inserir minha agulha, vou puxar a linha através dessa corrente, vou ficar com duas argolas na minha agulha. Eu vou enlaçar a linha na agulha nesse movimento, conseguem ver? Olha, passar a linha por debaixo, a agulha por debaixo da linha e passar essa linha que eu puxei através das 2 argolas, tá? Insiro, enlaço e passo pelas 2 argolas que estavam na minha agulha. Como vocês podem ver, ó, vou marcar aqui o primeiro ponto para não perder ele, que nem eu fiz no ponto baixíssimo. Em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, desta maneira que vocês podem ver aí. Insiro, puxo a linha. Desculpa, gente, acabou ficando fora da câmera, da visão da câmera. Se tiver muito rápido, vocês podem mudar a velocidade do vídeo, tá? Façam no tempo de vocês, pausem o vídeo, voltem se precisarem. É porque aqui no YouTube é meio complicado postar vídeos muito longos, mas vocês podem voltar e se tiverem dúvidas, podem passar lá no meu Instagram, que eu tenho vídeos também ensinando, ou deixar aqui um comentário pedindo alguma explicação, que assim que puder eu respondo, tá? Viro a peça, já terminei minha carreira, virei a peça, esse é o lado avesso do meu ponto baixo. Fiz uma correntinha de subida, igual no ponto baixíssimo. Também não vou contar ela como um ponto. Então, eu vou inserir no primeiro ponto de base, da base anterior, da carreira anterior. E vou continuar o meu processo inserindo a agulha através das 2 alças, tá? Do ponto anterior. E vou continuar meu processo de fazer os pontos baixos. Meu ponto baixo, o símbolo dele pode ser um sinal de mais ou de X, tá? Tem minhas 15 carreiras, vou fazer mais 2.
Eu já tinha feito outra, tá, pessoal? E vou inserir a minha agulha aqui. Eu acabei fazendo errado, tá? Eu inseri na segunda corrente, mas era para ter inserido na terceira corrente para fazer o meu meio ponto alto. Ou seja, na hora de fazer o meio ponto alto, você vai fazer 2 correntinhas a mais e vai inserir a sua agulha na terceira correntinha, tá? A contar da agulha. Você vai laçar a linha na agulha antes de inserir, tá vendo? Nesse movimento, com o gancho em sentido a você, em sua direção, vai passar ela por debaixo da linha e vai puxar, vai encaixar essa linha no gancho. Se você fizer ao contrário, botar o gancho no sentido ao contrário de você, você não consegue puxar a linha. E você enlaçou, vai inserir a linha no ponto anterior, no ponto de base anterior, vai ficar com 3 lacinhos, correto? Enlaça novamente a linha na agulha e passa essa linha que você acabou de enlaçar pelas 3 alças, de uma vez só. Ó, de novo, inseriu, passou pelas 3 alças. Desculpa, gente, novamente ficou fora. Faço 2 correntinhas de subida dessa vez, tá? Não apenas uma, mas 2. Novamente, insiro. Novamente enlaço a minha linha na agulha e continuo fazendo o processo do meio ponto alto, tá? O meio ponto alto, ele sempre é dessa maneira. Você vai enlaçar a linha na agulha antes de inserir, insere a agulha no ponto de base anterior, enlaça novamente a linha na agulha e passa pelas 3 argolinhas que ficaram na agulha. E sempre que você for iniciar uma carreira, você acrescenta 2 correntinhas de subida que não contam como ponto. Esse é meu ponto alto, e aí o símbolo e a sigla, que vocês vão encontrar em gráficos e receitas. Eu vou ensinar, esqueci de ensinar anteriormente, como que faz o arremate, tá? Ou seja, terminou a peça, você vai cortar o fio, né, naturalmente. Eu sugiro sempre deixar uns 10, 15 centímetros de fio para você poder esconder ele depois na trama, tá? Você corta, insere ali na argola e puxa como se fosse fazer uma correntinha, mas no final você dá mais uma puxadinha. Eu vou ensinar depois a fazer com mais calma, tá? O arremate. Já tem mais 15, né? Vou fazer mais 3 correntinhas, tá? Vou ficar com um total de 18 correntinhas para fazer o ponto alto. Enlaço minha linha na agulha, insiro ela na quarta, 1, 2, 3, quarta correntinha. Tem gente que insere também na quinta, tá, gente? A contada, ó, inseri. Agora, eu vou enlaçar novamente e vou passar dessa vez só por 2 argolas. Vou ficar com 2 argolinhas ainda na minha agulha, enlaço novamente a linha na agulha e passo pelos 2 outros lacinhos que estavam na minha agulha. Eu vou marcar esse primeiro ponto. E vou novamente enlaçar a minha linha na agulha. Ó, dessa maneira. Insiro no ponto de base da carreira anterior. Puxei. Fiquei com 3 argolas da minha agulha. Agora, eu vou enlaçar novamente a minha linha na agulha, tá? Nesse movimento. E vou passar só por 2, ó. Se eu fizer direto, eu vou fazer meio ponto alto. Eu não quero fazer meio ponto alto, eu quero fazer o ponto alto. Então, eu tiro 2 argolinhas de cada vez. Ó, de novo, inseri,
a minha agulha no ponto de base anterior, 3 lacinhos da agulha, enlaço, ó, fiquei com 3 lacinhos na minha agulha, enlaço novamente, passo por 2, enlaço novamente, passo por 2. O termo enlaçar, gente, é justamente esse de você passar a linha na agulha, ou seja, você passar a agulha por baixo da sua linha e puxar ela, tá? Encaixar ela, na verdade, no ganchinho, não necessariamente puxar. Eu cheguei no final da carreira, vou fazer novamente 3 correntinhas de subida, tá? E vou enlaçar minha linha na agulha e inserir no primeiro ponto de base. Essas 3 correntinhas não irão contar como um ponto, tá? Elas só irão dar altura ao meu ponto. Desculpa, gente, estou um pouco resfriada. Marco meu ponto para não perder, igual eu fiz nos outros, tá? Sempre utilize marcadores de ponto, é muito importante. E vou continuar normalmente, tá, gente? Sempre pegando ali, ó. Tá vendo esse buraquinho que fica? É por ele que eu vou passar. Tá? Pegando sempre as 2 alças. Lembrando que essa é a maneira padrão de realizar os pontos. E vou seguir igual eu fiz na primeira carreira, tá? Sempre enlaçando, inserindo a agulha no ponto da base anterior. Aí o símbolo e a sigla do meu ponto alto e a textura. Tenho minhas 15 correntinhas. Acabou a minha... Na verdade, meu celular esquentou, pessoal. Eu tive que continuar no dia seguinte, porque ele não tava querendo ligar. Vou fazer mais 4 correntinhas, tá? De subida. Ou seja, vou ficar com 19, tá? E vou contar, ó, vou dar 2 enlaçadas na minha agulha. No ponto alto, eu dei uma enlaçada, né? Antes de inserir. Vou dar 2 e vou inserir, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, na minha quinta correntinha. Algumas pessoas inserem a partir da 6ª correntinha. Ó, vou fazer novamente para poder vocês verem. Diferente do ponto alto, eu vou dar 2 laçadas antes de inserir a agulha no ponto da base anterior. Enlaço novamente e tiro 2. Ó, enlaço 2 vezes antes de inserir, insiro, puxo, tá? Vou enlaçar e tirar duas argolinhas da minha agulha, enlaço novamente, tiro 2, enlaço novamente, tiro 2. Enlaço 2 vezes antes de inserir, insiro minha agulha na correntinha, né, no ponto da base anterior, enlaço e vou tirando 2 a 2. Ó, enlacei 2 vezes, inseri na correntinha da base anterior, enlacei, tirei 2, enlacei, tirei 2, enlacei, tirei 2. Esse é o nosso ponto alto duplo. Terminei a carreira, giro a peça e vou fazer 4 correntinhas de subida. Dessa vez, eu vou deixar essas correntinhas contarem como ponto inicial, tá? Mas isso fica a critério de vocês. Vocês podem colocar como ponto inicial ou vocês podem contar... Aliás, ou vocês podem não contar como ponto inicial, tá? Vocês podem ver, esse daqui é o meu primeiro ponto de base. Esse é o segundo, ó, minhas 4 correntinhas. Enlacei novamente, eu posso inserir aqui
inserir no meu primeiro ponto de base, tá? Da carreira anterior. Como ele é um ponto mais aberto, você também pode contar ele como ponto e fazer a partir da segunda carreirinha. Desculpa, do segundo ponto de base. Aí você irá marcar a sua quarta correntinha como um ponto, se você fizer dessa maneira, tá? Então, você vai ver ali que eu tenho 2 pontos, é isso que eu marquei e o que tem depois. Se você seguir dessa maneira. É como se eu tivesse feito já 2 pontos. E vou seguir normalmente, tá? Sempre inserindo a agulha em cada ponto de base. O importante no final é sempre ter meus 15 pontos, que foi a quantidade de correntinhas que eu fiz inicialmente, tá? Ó, gente, aqui vou mostrar pra vocês a diferença. Eu perdi a minha amostra do ponto que eu fiz, do ponto baixíssimo. Encontrei essa roxinha aqui, tô usando. Mas olha, a roxinha é ponto baixíssimo, tá? Vocês podem ver que ela é bem fechadinha, bem apertadinha. O ponto baixo, ele já fica um pouco maior, ele dá mais altura à sua peça, tá? Ele ainda tem uma trama fechada, mas ele dá mais altura. Esse daqui é o meio ponto alto, que vocês podem ver ó, aqui em relação ao ponto baixo. Além de dar mais altura, ele começa a ficar mais aberto, mais espaçado, tá? Esse é o ponto alto e esse daqui é o ponto alto duplo, que ele dá muita altura e bastante espaçamento, tá? Entre um ponto e outro. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no próximo vídeo. Beijo!